Conta lá, Caduzão, um pouco mais sobre você. Como que você entrou nesse meio de carro? Foi direto na arrancada, assim? Como é que é? Não, Teve uma caminhada? não, eu tive bastante tempo de carro de rua, né? Quase 7 anos andando na rua. A gente, pô, juntava as moedas ali para estar comprando uma turbina, um filtro, né? Um filtro que na época já era você tunar o carro, trocar o filtro do carro. Então teve todo um procedimento ali, um tempo, né? Para a gente conseguir turbinar o carro pela primeira vez. E foram 7 anos andando na rua. Era o meu único carro, então a gente não dava para exagerar demais. Aí, conforme as coisas foram melhorando, eu percebi o Pepe, inclusive, que é um amigo nosso, Pepe Locutor. Péssima influência. Né? Péssima influência. Então, ele que vendia até algumas peças, que às vezes ele pegava de patrocínio ali, era amigo, fazia um preço mais em conta, a gente conseguia pagar parcelado. Sim. Ele falou, mano, você tem um Turbo B na mão já, isso aí não é mais um carro de rua. Por que você não se inscreve e vai andar? E eu falei, putz, será? Daí ele falou, vou arriscar. E eu comecei a montar um carro, daí vendi o que eu tinha, que era de rua, falei, vou comprar uma lata. Qual que era? Era um bolinho que eu tenho até hoje. O Bolinha. É o Turbo B. Aquele que tava lá na oficina que você É, aquele que é da minha mãe. Minha mãe tirou zero, aquele carro. Daí, em certo momento, eu comprei um GTI, que era meu sonho ter um GTI. Até na época o preparador falou, velho, não compra que esse carro lá tá horrível. Que era o Teru, né? Falou, não compra que é horrível. Mas eu insisti, fui lá e comprei. Daí quando eu cheguei pro meu, eu falei, vou pagar barato. Chego no funileiro lá, o funileiro dá um jeito, né? Quando chegou no funileiro, ele falou, Cadu, não tem salvação. Né? Daí eu acabei comprando o carro da mãe, coloquei todas as peças que eu tinha no carro de rua nele e fui andar, assim, de cara o carro já virou um temporal, assim, né, pra época, né? Era 7.5, 7.6, já era recorde na Turbo B, lá em Maringá. Pô! Não, Mas de cara, assim? Primeira, segunda prova, já saí com o recorde da prova. Que loucura, E daí, a partir bicho. dali, a gente não parou de andar. Era Maringá, Ourinhos, daí depois Piracicaba, Curitiba, E você Velopark. andava na arrancada ali meio que de hobby, então, até esse Foi, momento. no começo foi. Inclusive, assim, nessa época a gente não tinha, não é pouca condição, não tinha condição nenhuma de andar numa arrancada. Até a gente teve a ideia na época, eu falei, pô, gosto muito disso, gostei da coisa, mas não tinha condição. Falei, o que eu vou fazer? Eu via que faltava cobertura, faltava marketing na coisa. Né? Tinha alguns sites que às vezes ia, às vezes não ia. O que eu tive a ideia? Vou criar um site. Criei um site onde eu tirava as fotos, fazia vídeos do evento. Então, assim, eu ia andar na Turbo B, acabava a Turbo B, eu saía correndo, ia para a fila tirar foto dos outros carros. Para quê? Para ganhar uma inscrição. Para deixar de pagar a inscrição. Então, durante muito tempo eu fiz isso. Né? Eu ia para a arrancada, tirar foto dos outros para ganhar uma inscrição, para me ajudar no custo que eu tinha no esporte. Caraca. Daí, depois de algum tempo, comecei a levar os meninos junto, o Ronaldo, o Dudes, que me ajudavam, daí eu conseguia ficar mais tranquilo no carro. Então, durante muito tempo eu fiz isso, até que a gente foi melhorando as condições, a gente foi crescendo também profissionalmente e teve mais condições de estar investindo e pôde andar com as próprias pernas. Né? Mas assim, é bom falar pro pessoal que o pessoal acha que sempre o começo Cadu, isso aí. é mil maravilhas, e não é, né? Então eu dei meu jeito na época, que era literalmente isso, a gente chamava Reis do Asfalto o site. Chamava Reis do Asfalto. O pessoal às vezes vai lembrar que a gente ia, fazia cobertura, tirava foto, fazia vídeo da galera, fazia quadra do pessoal, e isso daí me ajudava a andar com o carro, né? O pessoal achava que era tudo de graça. Não, a gente trabalhava um monte para estar com o carro ali na pista. E assim, foi um carro que me deu muita alegria, né? Teve ali 2, 3 anos que a gente ganhou tudo na categoria. Né? 2013, 2014. Daí eu fiquei um tempo voltei, a gente também, vários recordes na sequência. E é um carro que assim, tem uma história bem, bem legal na categoria. Que legal. E continua hoje ainda por aí, prova uma, prova Cara, outra, tira da capa? O carro tá em casa, o carro tá revisado. Mas sabe aquela coisa assim, mudou um pouco o foco, né? Porque o Turbo B é um carro com pneu radial, é um carro que tem história. E a Turbo B é o seguinte, quando você para de desenvolver, a categoria evolui muito rápido. Então, hoje, assim, vamos dizer assim, o carro, eu parei num recorde nacional, era um 6.3. Hoje a galera já tá num 6.1. Você começou, o recorde era 7.5. 7.5, a gente, com o mesmo carro, com a mesma mecânica, o pessoal fala de peça, não é. Eu provo no meu Turbo B que peça não faz milagre, porque é o mesmo motor, é a mesma turbina, é a mesma receita. Mudou comando, embreagem, que a gente mudou no carro. Se você vê de quando eu comecei, assim, lá nos 2 primeiros anos até hoje, eu mudei comando do carro e embreagem. O resto é exatamente o mesmo carro. E aliviou peso. É um AP16? Não, é um AP 8 válvulas. 8? Um AP 8 válvulas, E com o pneu GTI, radial. então nem o cabeçote você usou? Nada.
Nada, a gente acabei não aproveitando, vendi o carro na época e agora eu comprei recentemente readquiri um GTI da mesma cor. Mas esse, pelo menos, tava sem os podres. Esse tá sem cor. Esse daí é um 16 válvulas, tá guardadinho lá. Que legal, Cadu.